que a expositora da noite possa ser bastante inspirada, e todos nós podemos tirar o maior proveito possível. E que essa 19ª FICUT seja tão especial como foram todas as outras e todas as outras que virão ainda. Que assim seja. Obrigada, Fabinho. E o tema central da FEICUT deste ano é um tema muito importante: educação construindo um mundo melhor. Nós temos agora esta semana o Dia da Criança, depois o Dia do Professor, e nada melhor do que falar da educação, que é o que sempre constrói o nosso mundo de uma forma melhor, né? É a nossa esperança de um mundo melhor. E falando sobre a questão da educação, hoje nós temos como uma convidada especial, que é a Juliana Peroni. Ela é psicóloga, né? Ela é psicóloga, professora, expositora espírita, e ela nos contou aí como que ela iniciou no espiritismo, e eu pedi para ela contar para vocês também. Ela participa da Casa de Timóteo lá em São Bernardo do Campo. Mas antes de eu passar a palavra para a Juliana, e vocês vão ver que é uma linda moça aí, muito simpática, e que com certeza vai transmitir muito ensinamento para nós. Que informar que o vídeo, ele irá no canal do Gabi no YouTube, e pedir para que vocês, né, darem um like e se inscreverem no canal, para poderem receber outros vídeos também. Então, a Juliana, gostaria de apresentar a Juliana. Juliana, onde você está? Ok, estão me ouvindo, Aqui, Su? Estou. Eu falei para vocês Estamos? que é uma moça bonita, simpática, ela é psicóloga, né, professora universitária, e ela hoje vai trazer aqui para a gente esse tema tão importante, que é expressando ideias e convivendo com opiniões. Juliana, olha, aqui está o cartaz da FEICUT para vocês, né? Quem ainda, para vocês verem. Então, aqui no dia 8 é a Juliana. Depois, no final, a gente fala sobre outros temas. E quem quiser fazer perguntas, vai deixando no chat, que no final da fala da Juliana, aí ela responde. Ela vai fazer uma apresentação, e para nós não interrompermos a apresentação, então, ela responde no final. Pode ser, Juliana? Pode sim, claro. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Prazer tê-la aqui conosco. A palavra está com você, querida. O prazer é meu, então eu queria agradecer, né, a Martinha, que sempre aí é o meu primeiro contato. Queria agradecer porque eu estive no Gabi, tive a oportunidade de conhecê-los fazendo um curso de aprimoramento na evangelização infantil, e desde essa conexão, né, eu tenho a oportunidade de estar aqui com vocês, e sempre é uma alegria quando a Martinha traz aí, né, esse convite. Então, a minha gratidão aqui expressa. E aí, quando a Su estava falando brevemente aí, me apresentando, só para a gente organizar, eu estou com uma previsão da gente ir até 9 horas, mais ou menos, né, no máximo, a minha explanação, e depois a gente abre aí para as perguntas, mas fique à vontade, Martinha, Álvaro, Suzete, para me colocar alguma questão e me interromper em termos de tempo, tá? Porque eu sei que a gente tem um tempo aí também a cumprir, tá bom? Então, me apresentando, como a Suzete falou, eu sou psicóloga, então sou a Juliana Pieroni, eu sou psicóloga, professora universitária e expositora espírita aí nessa jornada, e dentro da Casa Espírita, sempre desenvolvendo trabalhos mais voltados na área da evangelização infantil, e no meu consultório de psicologia, né, no meu consultório psicológico, também realizando atendimento para crianças e também para adolescentes. A Su falou para que eu pudesse compartilhar um pouco de como eu conheci o Espiritismo, então foi uma influência muito significativa na minha vida e na vida da minha família. Foi através de uma dor, então, contando brevemente, o meu pai passou por uma dificuldade, o que hoje a gente tem discutido tanto sobre saúde mental. Então, ele entrou num quadro depressivo quando eu ainda era muito jovenzinha,
E a partir deste quadro, quando ele foi então buscar ajuda de médicos, uma amiga da minha mãe falou, né? Porque imagina, minha mãe estava com 3 crianças, eu e a minha irmã, nós somos em 3, então eu era a caçula, e uma diferença de 1 ano e meio para a minha irmã aí do meio, então ela estava com grandes desafios. E aí nos foi apresentado, e nós entendemos que nada é por acaso, nos foi apresentado através dessa amiga a doutrina espírita, e desde então, e aí eu estava colocando para a Suzete o quanto que para nós essa doutrina se torna mesmo, né, consoladora, e a partir disso, então, a minha mãe também trabalha na Casa Espírita aqui em São Bernardo, meu pai também continua com os trabalhos dele, enfim, nessa pandemia é um tanto mais desafiador, né? Então a gente tem aí esse caminhar pela doutrina espírita, e inclusive através dessa dor, não só eu me conecto com a doutrina espírita, nós, né, na casa que nós frequentávamos em Santo André, quando eu tinha cerca de 18 anos, eu fiz um curso de Escola de Aprendizes do Evangelho, e lá eu ouvia muito, né? Então eu estava nessa fase de decidir sobre a minha carreira, o que eu ia ser da minha vida, quem seria eu nessa jornada, e nós falávamos muito sobre autoconhecimento nesse curso, né, de duração aí de uns 3 anos, mais ou menos. E aí eu pensei, né, conversei com os meus pais e também segui a psicologia por esse caminho. Então, acredito aí nessa conexão. Hoje trabalho muito na vertente da psicologia positiva, que é uma área, né, que a gente coloca como mais recente das psicologias cognitivas, vindo aí dos Estados Unidos, então tem bastante coisa em potencial, e o que me conecta com a psicologia positiva é que eles estudam virtudes e forças pessoais, então eu vejo que então nós estudamos sobre gratidão, nós estudamos cientificamente o perdão, a felicidade, tudo aquilo que eu via dentro do espiritismo sendo estudado, e aí eu vejo como um caminho que se conecta, tá? E aí tô com esse desafio aqui, que a Martinha colocou no meu colo, expressando ideias e convivendo com opiniões. Vamos ver, né, o que vai... Passou aí o slide para vocês? Deixa eu ver se eu consigo... agora acho que vai passar. O que eu queria trazer nesse primeiro momento, tá? Eu queria fazer uma reflexão em 2 vertentes, dentro da área da psicologia e dentro do espiritismo. Então, eu vou começar com essa visão espírita, e aí a gente, então, vai para as nossas raízes, e depois a gente vai para o como a psicologia também pode nos ajudar a lidar com essa situação de expressar ideias e conviver com opiniões. Então, para a base desse começo espírita, né, dessa explanação, dessa visão espírita, eu busquei lá no Livro dos Espíritos o que a gente coloca, né, o que está escrito dentro do capítulo 10, que é a lei da liberdade. Então, quando a gente tem, né, olha, a pergunta 826, que fala exatamente, né, em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? A resposta é, nas do eremita no deserto. Olha que interessante, né? Desde que, aí sempre tem o desde, né? Desde que juntos estejam 2 homens, aí vem a nossa reflexão. Há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Tá? Então, se nós pegarmos no capítulo 10, nós trabalhamos a liberdade de vários aspectos. Eu trouxe nesse primeiro momento, então só, né, essa pergunta já nos dá uma direção. Então, se 2 homens caminham juntos, a nossa liberdade... Está me ouvindo? Travamos? Não, está normal, pode continuar. Está normal? E ali a gente já, então, começa a pensar sobre a liberdade do outro. Então, expressar ideias e conviver com opiniões. Então, nós estamos falando da lei da liberdade natural. Então, tem a pessoa, a liberdade dela em poder dizer, mas também nós temos como interpretar isso e como nós falamos com ela, porque a nossa liberdade começa aonde termina a do próximo. E aí, quando a gente para seguir o capítulo, nós temos bem pontuado a liberdade de expressar, a liberdade de pensar. Veja só, dentro da liberdade natural, temos ali destacado a liberdade de pensar. Então, quem somos nós quando a gente para pensar sobre
convivendo com as opiniões e expressando, né? Aqui vem a pergunta: há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de uma liberdade absoluta? E aí a resposta de que é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves. Ele pode impedir a sua manifestação, mas não aniquilá-lo, né? Então, é a liberdade de pensar. O homem é, então, responsável pelo seu pensamento? A pergunta 834. Ele é responsável perante Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, condena-o ou absolve, segundo a sua justiça. Aí aqui, enquanto eu estudava, né, fiquei refletindo o quanto muitas vezes nós acabamos fazendo esse papel aqui, que seria de Deus. Quanto nós, muitas vezes, quando ouvimos alguém, estamos, na verdade, né, julgando e condenando esta pessoa. E, voltando no nosso pilar, né, esta liberdade de pensamento, ele é responsável, você é responsável sobre o que você pensa perante a Deus, assim como o outro. E para a gente finalizar, né, essa primeira reflexão, ainda falando sobre a lei da liberdade, temos a liberdade de consciência. Somos repreensíveis por escandalizar em sua crença aquele que não pensa como nós? Questão 839, capítulo 10, ainda sobre a lei da liberdade. Olha que interessante a resposta. Isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento, né? Então, aqui é uma essência primordial, porque como que eu convivo com uma opinião contrária à minha? Ao mesmo tempo como eu expresso. Então, aqui é o caminhar que nós vamos ter essa visão espírita, nesse, né, alicerce que nós temos, e aí nós vamos conversar um pouco sobre como nós nos comunicamos com esse outro, como nós ouvimos esse outro, e como nós nos comunicamos. Será que muitas vezes nós somos agressivos? Será que nós estamos, pelas próprias leis espirituais aí, não infringindo essa liberdade de consciência? Então, é uma linha muito tênue, porque nós sabemos dessa pergunta, temos a obra base do Livro dos Espíritos, e a minha explanação hoje é trazer essa consciência como a semente principal e o alicerce, mas como que então a gente coloca isso em prática, né? Como que então a gente pode praticar essa caridade, né, para respeitar essa liberdade de pensamento no outro? É o como que nós fazemos isso. E aí, para responder o como nós fazemos isso, o convite para adentrarmos agora dentro de um cenário mais psicológico é também a base espiritual, quando até eu comecei a minha explanação de eu ter conhecido a psicologia através de estudos espíritas. Porque como nós, então, expressamos melhor as nossas ideias, convivemos com opiniões, correto? Respeitando a liberdade de pensamento, a liberdade de consciência e a liberdade natural. Para isso, na minha concepção, dentro da minha, né, visão, eu entendo que o capítulo 12 nos ajuda muito, quando nós falamos sobre a perfeição moral. Conhece-te a ti mesmo, não é? Então, é o conhecimento sobre nós mesmos. Então, muitas vezes, quando a gente fala desse tema, expressando ideias e convivendo com opiniões, nós estamos sempre olhando o outro, porque é muito fácil, né? É muito fácil a gente ir contra aquela pessoa que não está pensando como a gente gosta daquela pessoa que está ali, tem a mesma afinidade. Pegando pelo próprio Livro dos Espíritos, lá tem várias explicações sobre né, quando você tem mais afinidades e antipatias com as pessoas, mas aí é um outro contexto, para a explanação não ficar muito longa. E aí, esse é o convite para a gente aprender, né, aqui, dentro desse contexto, para refletirmos juntos e termos essa troca. Podemos expressar ideias e conviver com opiniões quanto mais nós conhecermos a nós mesmos. Então, quando a gente olha para a pergunta 919, qual o meio prático? Olha que interessante, porque muitas vezes dentro até do espiritismo, a gente fala, tá, a gente sabe da doutrina, mas como colocar em prática? Como colocar em prática? E eu pensando sobre isso também para trazer alguma coisa prática aqui na noite de hoje.
E aí nós temos, olha, 919, a pergunta: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Seja lá, né, esse arrastamento do mal num contexto de você não estar conseguindo ou expressar as suas ideias ou conviver com opiniões. E aí nós temos o sábio, a resposta, né? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E aí nós entramos até num campo da filosofia, lembrando do espiritismo, filosofia, ciência e religião. E aí, quando a gente tem essa resposta, eu quero fazer a primeira reflexão sobre esse momento. Então, vamos para uma prática. A pergunta de agora, então, caminhamos um pouquinho para conhecer sobre nós mesmos. Aí já entra um pouco mais no caminho da psicologia, com a base toda dentro do espiritismo. Vamos fazer essa reflexão sobre 2 principais pontos. Vamos lá. Dentro desse conhece-te a ti mesmo, né, a gente tem toda uma contextualização. Então, 919A. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? E aí o destaque, tá? Para nós, eu fiz um resumo, por isso que temos aqui alguns cortes. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. E muitas vezes a gente falar nesse tema, nós já focamos em como eu posso convencer aquele outro de que ele está com a visão errada. E o caminho do nosso diálogo nessa noite é: vamos olhar para dentro de nós. É o que você pode fazer diante dessa situação. Então, olha que interessante aqui, segue a resposta. Procurai também saber o que pensam os outros e não negligencieis a opinião dos vossos inimigos, porque eles não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade e geralmente Deus os colocou ao vosso lado como um espelho para vos advertirem com mais franqueza do que faria um amigo. E o que mais a gente faz é o contrário, né? Então, a gente negligencia, aquilo já acaba com o nosso dia e a gente fica muito incomodado com tal coisa que a pessoa nos colocou. E aí vem uma reflexão final, resumida, claro, dessa resposta, porque a resposta é bem grande. Que aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar, explore, portanto, a sua consciência. Então, nós falamos da liberdade de consciência e agora nós vamos falar da nossa consciência, da nossa liberdade, a fim de arrancar dali as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu próprio jardim. Que faça o balanço da sua jornada moral, como o negociante o faz dos seus lucros e perdas. E eu vos asseguro que o primeiro será mais proveitoso do que o outro. Então, veja, né? Nossa, Ju, eu achei que você ia vir aqui falar sobre os outros. Nós vamos falar dos outros, mas para entender melhor quem são esses outros e o porquê que você se incomoda tanto, né, com opiniões diferentes, nós precisamos, como a própria doutrina está aqui nos colocando, olhar para dentro de nós. Nós temos um teórico que eu gosto muito dentro da psicologia, que é o Jung. Ele tem a expressão, né, quem olha para fora sonha. E quem olha para dentro desperta. Então, nós vamos, no caminho dessa explanação, olhar para 2 momentos, como eu estava colocando. Primeira reflexão prática, para falarmos de nós mesmos, tá? Como você percebe a sua comunicação? Então, vamos pensar aqui, expressando ideias, não é? Como você percebe a sua comunicação? Aí eu te pergunto, você é aquela pessoa que talvez até deixe de falar para não entrar em conflito? Será que você é aquela pessoa que nem expressa a sua opinião para não dar problema? Você fala um monte de sim para o outro, mas está falando um monte de não para você mesmo? Ou será que você tem uma comunicação até um pouco sem paciência, sabe assim? Quando a coisa não está indo no caminho que você deseja, ah, não, vamos parar por aqui, tá bom, nós não vamos chegar a conclusão nenhuma, né? Será que a tua comunicação ali ficaria, então, um pouco mais agressiva? Dá uma pensada, né? Desde que você não precisa fazer um contexto da sua vida de hoje até quando você nasceu. Pense em hoje mesmo. Como foi hoje? Como hoje você andou se comunicando? Né? Como você acha que tem sido mais ou menos o seu jeito de se comunicar? Essa reflexão é de fórum íntimo, mas fica agora
esses próximos slides para dar aí mais insights do que é que você pode estar descobrindo e despertando aí dentro. O que a gente tem aqui? Primeiro, para a gente entender o que é a comunicação, né? Vamos só lembrar o que significa comunicação. Isso aqui lá do colégio, que a gente via até nas aulas mesmo de português, né? Comunicar, nós temos o primeiro passo, ter um emissor. Ele vai emitir uma mensagem por diversos canais e vai ter um receptor. E aí eu coloquei essas coisas bem escandalosas aqui, amarelinhas, porque eu quero focar nesses pontos. O emissor, quando ele emite uma mensagem, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer uns desenhinhos aqui, acho que agora ficou mais... O emissor, ó, quando ele emite uma mensagem, qual é a intenção dele? Fiz aqui um ponto de interrogação. Aí vou fazer uma brincadeira, minha mãe que usa muito essa expressão, tá? Quer dizer o quê? A coisa já não está muito boa, o pessoal já está conflitando. O que você vai falar? Qual é a sua intenção? É colocar, aí é a expressão que a minha mãe usa, você vai fazer dar essa informação para colocar mais uma canequinha de álcool naquele fogo que está pegando? Ou você pode pegar uma aguinha, né, e para colocar nessa fogueira aí de um conflito que já está acontecendo. Então, a base para a gente refletir na nossa liberdade de consciência gera muito autocontrole, né? Que é, muitas vezes a gente sai falando e não para prestar atenção e se controlar. Então, se a gente procurar pensar qual é a minha intenção com essa fala, se a intenção for negativa e for para o conflito, é o que a gente coloca, guarde para você, né? Dentro do espiritismo a gente vê muitas falas quando diz, né? Quando você reflete sobre si mesmo, ao final do seu dia, se você, né, consegue perceber que você fez coisas que seria bom que os outros também tivessem feito, é a mesma ideia, qual que é a intenção, né? Então, às vezes, sem a gente perceber, a nossa intenção já vai aí para um conflito. Ok. Então, aí a gente tem o receptor. Então, se a tua intenção está ok, vamos seguir adiante, né? Primeiro passo. Se ela for para entrar no conflito, reflete, guarda, não fala naquela hora, processa primeiro e depois filtra a mensagem. No trabalho, a gente diz, é aquela hora que você quer dar aquela resposta num e-mail e daqui a pouco você está tão nervoso e as suas emoções estão te dominando, que se você guarda esse e-mail, você não manda esse e-mail, aí você vai reler esse e-mail, você fala, nossa, eu vou deletar isso, eu vou deletar aquilo, e quantas confusão no grupo do WhatsApp de vez em quando não acontece também, né? Especialmente em grupo de família, aquela coisa toda. Então, existe o receptor, a pessoa que vai receber a sua mensagem, e ela vai interpretar de várias maneiras, às vezes até a tua intenção foi boa. Aí também já temos aquela definição, né? De boa intenção, o inferno está cheio. E assim a gente caminha. Mas a pessoa tem o direito de interpretar da forma como ela entendeu, ela é o sujeito que tem a história de vida dela, né? Então, como você escuta? Então, a comunicação, quando a gente fala, dá a impressão que é só o comunicar, mas a comunicação envolve o processo de intenção em comunicar e como esse receptor escuta. Escutar e comunicar é uma relação só. Ok, então ele também vai ter uma intenção, esse receptor vai te ouvir, né? E aí ele também vai te devolver, aí ele vai te dar um feedback, enfim, ele também vai te retornar sobre alguma coisa. Então, a gente procura, a partir daqui, refletir sobre cooperação ou conflito. Se você também já devolve no conflito, esse ciclo fica vicioso. Mas, a partir do momento em que você encontra a linguagem da cooperação, você está usando da caridade, da liberdade do outro, em poder também se expressar e chegar a um diálogo. Ok, Ju, mas então na prática, como é que funciona isso? Vamos refletir aqui mais um pouquinho. Deixa só eu tirar esse clear, vamos ver se eu tiro esse aqui, aí eu consigo passar. Aí. Então, o que a gente percebe? Mudou aí? Você ficou ali se perguntando como talvez seja teu estilo de comunicação. Aqui tem algumas ideias, tá? Nós temos 3 estilos, mas comunicação tem vários aspectos. Eu peguei essa teoria, né? Se nós formos olhar para esse
para esse material, eu gosto muito que é um quadro expressivo, na minha concepção, pelo seguinte, eu vou fazer mais os desenhos aqui para ver se fica mais legal. O agressivo, ele tem uma grande individualidade. A pessoa com uma comunicação agressiva, ele está muito pensando nele. O que está sendo bom para ele? Se é bom para ele, ele vai expressar, e ele não está preocupado com o outro, ok? Só que tem aquela pessoa que guarda para si mesma. Ela é passiva e ela não demonstra o afeto dela, ela não demonstra a opinião dela. O que ela está fazendo? Ela está muito focada no outro, então a socialização dela é em excesso, então ela fala muito sim para o outro, então ela fica lá, né? Sim, ok, falo, faço, né? E fala um monte de não para ela, porque a individualidade dela, ó, se nós olharmos por essa analogia, está muito pequena comparado ao que ela está dando para o outro. Então, pode acontecer uma desvalorização de si mesmo, uma necessidade de ser apreciado, ou ter medo, inclusive, do outro ter mais poder e de ser dominado. Então, não é legal, né, não é saudável, do ponto de vista até psicológico, que você entre numa comunicação agressiva, porque o outro não vai nem mais querer saber de você e não vai ter diálogo. A comunicação passiva, tem gente que sofre muito, mas ela sofre sozinha. Né? Ela sofre sozinha e também vive aí sem um expressar. E vocês estão olhando aqui, ó, que dentro dessa analogia, o assertivo, que é o estilo assertivo, ou estilo não violento, ele tem um equilíbrio. Ele equilibra o eu e o outro. Então, se o agressivo só pensa nele e é o que está bom para ele, quase que indo no egoísmo, e o passivo quase que entrando numa generosidade em excesso e também se maltratando, e aí não está amando, né, amar ao próximo como a ti mesmo, ele está mais amando o próximo do que a ele mesmo, vamos dizer assim, ele também entra em sofrimento. O caminho seria como a gente equilibra, né? O eu e o outro nessa comunicação, como eu dou a liberdade para o outro, mas eu também tenho a liberdade de me expressar. Aqui seria, então, um gráfico, né? Não sei se a expressão é exatamente o gráfico, enfim, uma imagem que mostra esse equilíbrio entre o eu e o outro. Para a gente analisar, deixa eu ver aqui, só para eu passar o slide aqui. O que a gente tem, então, em termos práticos, né? O que é exatamente essa situação? A gente tem, então, o que é a assertividade, né? A assertividade, ela tem essa coisa do consolidar, ela declara, então vamos dar aqui, né? Deixa eu ver o meu textinho aqui. Então, ela tem essa coisa do afirmar, do latim, ela consolida, ela declara com firmeza, e ela acontece quando você ocupa o espaço que você tem direito, sem invadir o espaço do outro. E aqui é o equilíbrio. Não é? E aí, dentro da visão espírita, você estaria respeitando a questão da própria liberdade. A comunicação passa a ser, então, mais transparente, então as pessoas vão expressar as suas necessidades, os seus sentimentos, de forma honesta e também direta, sem violar a si mesmo, porque lembra lá, o passivo, ele está violando a si mesmo. Mas, ao mesmo tempo, o agressivo, ele passa a violar os direitos dos outros, tá? Então, a gente vai expressar esses pensamentos e sentimentos sem agredir o outro. Simples assim, só que não, né? Como eu coloco isso em prática, Ju? Vamos, então, pensar em algo prático aqui. Foi? Acho que não deu para... Deixa só eu voltar aqui para tirar meu... Vou tirar meus desenhos. Pronto. Aqui. Agora vai. Quais são, então, os benefícios, se a gente pensar, né, dessa comunicação? Comunicação não violenta, comunicação assertiva. Ela desenvolve relações interpessoais mais maduras, que são aí baseadas dentro de um contexto, né? Então, ela desenvolve relações pessoais mais maduras no autorrespeito e no respeito com os outros colegas. Amar ao próximo como a ti mesmo. Aqui é a correlação psicologia e espiritismo. Então, ela também pode estimular pessoas que são mais passivas, que nem aprenderam, né, né, a se posicionar ou que o conflito não é agradável, enfim. Isso acaba estimulando porque ela também passa a ter o direito em poder aí se comunicar. E seguindo, então, ela analisa
e resolve o problema sem a necessidade de buscar culpados. Numa comunicação agressiva, a gente já chega assim, né? Você tá falando assim, e a gente já vai para o você. Daí nós vamos ver uma técnica de como que a gente tira essa defensiva e caminha para um outro caminhar no sentido colaborativo, que já está nos próximos slides. Então, você vai expressar os sentimentos e opiniões com concordância e discordância tranquilas. Então, você também tem o direito de concordar e não concordar, desde que você caminhe para um diálogo colaborativo. Ter também a humildade de pedir ajuda, aí aqui nós combatemos um grande mal que dentro do Livro dos Espíritos sempre aparece, o egoísmo, não é? E abre a possibilidade para o diálogo nas relações interpessoais. Então, como que a gente responde essa pergunta do título? Expressando ideias e convivendo com opiniões, através do diálogo, e não de uma imposição. E aí, o que é isso, né? Dentro desse caminho, é uma manifestação dialética da comunicação, em que a gente pode encontrar um caminho de que eu ganho nessa comunicação, mas o outro também ganha. E aí nós chegamos no princípio dessa assertividade, que é a comunicação não violenta. Como que nós nos comunicamos de modo não violento. E aqui é o que nós teríamos aqui, sim, né, um outro olhar para a gente pensar juntos aqui. Então, essa aqui seria a expressão do eu, e essa é a consideração ao outro. Veja só, se a expressão do eu, ou seja, né, se eu só quero considerar a mim, então, eu tenho aqui, todos perdem, porque eu também não considero esse outro, eu não considero o outro e também não me considero, então, todos saem perdendo. Agora, quando você está aqui, né, numa baixa expressão do si mesmo, mas considera demais o outro, olha onde estamos aqui, eu perco e o outro ganha. Aqui é aquela comunicação passiva, então eu guardo, aí eu vou ter sintomatologias dentro da psicossomática, vou ter pressão alta, vou ter dor de garganta, vou ter todas aquelas coisas, que não dá para também trancafiarmos a nossa comunicação. Se então a gente entrar aqui, só eu me expresso, porque a seta está aqui para cima, só eu me expresso, e eu não considero o outro, eu vou ganhar, mas o outro vai perder. Eu vejo que na prática a gente vive muito aqui, né? Então, muitas vezes a gente não fala nada, mas aí também você não fica bem, e outras vezes você fala, mas nem sempre agradou a todo mundo. E aí, esse próximo slide, a gente vai ver como que a gente pode ter 4 passos para entrar nesse caminho do ganha-ganha, e que dentro da visão espírita, amar ao próximo como a ti mesmo dentro desse caminhar, né? Como que seria essa solução ganha-ganha? Eu me considero e também considero o outro. Né? A gente tem aqui, deixa eu até passar esse aqui, peraí, aqui, a comunicação não violenta. Uma técnica que nós temos, né? Então, a comunicação não violenta nos convida a perceber que todo comportamento é uma tentativa de satisfazer as nossas necessidades universais. Se alguém faz algo que nos prejudica, é importante estabelecer esse limite expressando o incômodo a partir de 4 passos. A primeira dica é o eu-afirmação, porque aí você estimula a pessoa a cooperar com você, não é uma linguagem de ataque. Então, a primeira dica, comece com a palavra eu. Então, como que a gente faz isso? Você se incomodou, a pessoa falou de uma forma com você que você não gostou, no lugar de você falar assim, olha, você foi grosso comigo, a ideia é assim, olha, eu, ouvindo você falar, me senti muito aborrecido. E aí você vai falar de como você se sentiu, percebe? Porque na hora que você fala você, tecnicamente a pessoa já vai se armar na defesa e ela não vai te ouvir mais. Começando com essa técnica, você expressa o seu sentimento e a sua necessidade. Né? Então, olha, eu me senti muito triste, porque nós já tivemos essa conversa anteriormente, e então eu estou pensando que nosso casamento não tem mais solução. Você está ali expressando e falando de você, né? E aí você entra na terceira parte, que é falar sobre como esse comportamento afeta uma necessidade sua. Ju, o que são necessidades? Muitas. Você é que pode olhar para dentro de você e ver quais são as suas necessidades. Então, necessidade de reconhecimento, necessidade de amor, necessidade de cooperação, tem várias necessidades de união,
Então, você pode colocar, né, para essa pessoa, olha, então, eu estou muito triste com a forma como você falou comigo, eu estou sentindo como se a gente tivesse, né, o nosso casamento tivesse arruinando, alguma coisa nesse caminho. E eu, né, isso afeta a minha necessidade, porque eu sonho em ter uma família, eu sempre pensei no casamento, eu acredito no casamento, e aí você vai falando de quais são as necessidades que foram ali, que não foram atendidas. Aqui, qual é o grande desafio? Muitas vezes a gente não tem consciência de qual foi a necessidade que não foi atendida. E aí, o quarto passo é, depois que você falou de você, expressou seu sentimento e falou sobre como isso está afetando as suas necessidades, é que você vai buscar o acordo. O acordo, percebam que eu coloquei até em amarelado aí, porque eu quero só fazer um destaque. Às vezes a gente acha que está fazendo um acordo com alguém e não está. A gente está falando o que a gente quer. Então, a reflexão, né? Olha, então, a partir de hoje, terminando lá, é o exemplo que eu estava dando, um casal brigando no relacionamento. Então, olha, a partir de hoje, a gente vai ter conversas a cada 3 vezes na semana para a gente conversar, tá bom? Aí a pessoa vira para mim e fala assim, Ju, tá vendo? Eu fiz um acordo com ele, mas a partir daquele dia que era para a gente voltar a conversar, ele já não aceitou. Por quê? Porque não foi um acordo, né? Acordo é você dar a sua opinião, olha, então acho que a gente poderia conversar mais vezes. Essa pessoa, não, eu também acho. Aí a pessoa vai falar assim, não, então acho que 3 vezes a gente tem que conversar. Não, olha, eu não consigo 3, 2, né? Então chegamos num acordo, pelo menos uma vez. Tá bom para os dois lados. Então, às vezes, a gente entra e acha que está acordando. É fácil, pessoal, fazer tudo isso? Não, mas é um caminho que é o que a gente chama, né? Tem, inclusive, quem depois tiver interesse, coloco à disposição aí, Martinha, o Álvaro, a Su, dessa teoria da própria comunicação não violenta, que é muito bonita, do psicólogo Marshall Rosenberg. E aqui tem só uma nota bem breve, explicativa, falando da importância da confiança, né? Então, é preciso que você cuide da confiança para ter essa comunicação não violenta, para que você possa expressar esses diálogos e tudo mais, tá? E aí, já chegando para a segunda etapa do que eu falei que nós iríamos refletir sobre nós mesmos, falamos, então, como podemos nos comunicar não violentamente em 4 passos. Então, eu estou pensando em como eu me comunico. Agora, então, que é o nosso título Expressando Opiniões. Agora, e o nosso título Convivendo lá com as opiniões diferentes? A gente pode refletir, então, como está a sua escuta. Você é um mau ouvinte, na sua opinião? O que é um mau ouvinte? Exemplo, a pessoa está falando, gente, você não espera ela terminar de falar, você já completa a frase dela. Ou a pessoa está falando e você está, sei lá, digitando, você está fazendo alguma outra coisa e não está prestando atenção. Um mau ouvinte também é aquela pessoa assim, eu estou contando para a Martinha, olha, Martinha, eu estou passando por uma dificuldade no meu trabalho, dando um exemplo. A Martinha vira e fala assim, brincadeira, viu, Martinha? A Martinha, ai, Juliana, é verdade, eu também tô, porque não sei do quê, porque tá horrível. Quer dizer, na hora que a pessoa começa a falar dela, observe, olha como é uma escuta agressiva, porque eu estava querendo contar para a Martinha como eu estava, né? Se a gente não tomar cuidado, a gente, no final, eu liguei para a Martinha, não estou fazendo bullying, hein? Depois você briga comigo. É só um exemplo, é só um exemplo. Então, né, se a gente não tomar cuidado, inverte. Então, eu liguei para falar de como eu estava, e quando você vai ver, você não tem a escuta. Às vezes a pessoa, e tem muito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre a caridade, muitas pessoas confundem, né, que a caridade é só esmola, E quantas vezes uma escuta ativa, uma escuta verdadeira, é uma caridade que você está fazendo, especialmente nos dias de hoje. Tá? Então, só para terminar esse exemplo, quando a gente passa a falar de nós, terminamos a ligação e no fim mais a Martinha falou dela do que eu mesma consegui dizer, cuidado, né? Significa também que você talvez não está ali muito atento ao que o teu interlocutor quer dizer. Primeiro escute ele, fale, olha, é verdade, mas eu também estou passando por isso. Aí é um equilíbrio, tá? Então, vamos lá, né? O que a gente fala, então, sobre essa escuta? Como eu tenho a escuta para o outro diante dessas opiniões diferentes? Caímos na empatia.
Empatia, essa capacidade da gente interpretar os padrões não verbais de comunicação. Quanto mais nós estivermos conscientes das nossas próprias emoções, mais facilmente entenderemos o do outro. E o que a gente quer? Que o outro entende como a gente também está sentindo. E aí, de novo, a gente já está fugindo do conhece-te a ti mesmo. E aí, a chave da empatia também fala muito isso. Muitas vezes as pessoas não falam exatamente o que elas estão querendo, mas na empatia você pode sentir com o outro, você se conecta muitas vezes por esses padrões não verbais, então gestos, expressões faciais. Como que está a sua empatia? Como você tem percebido essa tua escuta? Outro exemplo, às vezes a gente confunde escutar com ouvir. Qual é a diferença entre escutar e ouvir? O ouvir é uma propriedade dos órgãos sensoriais. Você tem um ouvido que está ali ouvindo o barulho, passou um motoqueiro, né? Aqui, sei lá, meu áudio está aberto. Vocês estão ouvindo a Juliana. A Juliana está lá, daqui a pouco ela vai parar, já estou terminando mesmo. E aí dá passo, eu estou ouvindo, eu ouço os barulhos. Agora, a escuta é quando você para de fato para acolher, para interpretar. E o quanto nessa correria que nós vivemos, muitas vezes nós estamos sem a escuta e estamos sempre focando nesse outro, é o outro que não nos escuta, e assim nós vamos, né? Então, essa é a chave da empatia, que seria a escuta ativa. Então, o mal ouvinte, eu estava lá dando alguns exemplos, né? Até brinquei lá com a Martinha. O mal ouvinte, ele faz uma avaliação prematura, faz pressuposições, presume que entendeu o que o outro disse e ainda vai chegando a conclusões erradas. Ou ele pode ter uma escuta seletiva, ele seleciona o que ele quer ouvir, e especialmente aquilo que ele mais se interessou, e ele não capta por completo o conteúdo dessa mensagem. Temos a escuta parcial, só escuta o que foi falado, o restante do tempo se ocupa no que vai responder. Isso aqui é fundamental. Quantas vezes a gente está conversando com alguém e você não está ouvindo de fato, né, escutando de fato essa pessoa, porque você já está pensando no que é que você vai responder. Preconceitos e estereótipos também é de um grande mal ouvinte, porque ele descarta a opinião das outras pessoas, muitas vezes podendo considerá-las como menores, acreditando que elas não têm nada a contribuir, e pode também gerar um comportamento defensivo, quando esse receptor, ele vai, né, já passa a se defender, simplesmente para se proteger diante desse outro. Então, aqui são alguns pequenos exemplos de um mal ouvinte, que é o que nós não queremos ser, né? Como ser, então, mais ouvintes, né? Com essa escuta mais ativa, através da própria empatia e respeitando os próprios princípios da liberdade que nós falamos aqui no começo. Então, quando a gente fala em empatia, a gente trabalha muito com esse mapa, né? Então, o mapa da empatia é: eu ouço, mas o outro também ouve. Eu penso, mas o outro também está pensando. Eu sinto, o outro também sente. Eu vejo, mas o outro também vê. Eu falo, mas o outro também. E o que eu faço e o que o outro faz, tá? E aí, para seguirmos numa reflexão final, é a empatia e o respeito, como eu me sinto e como o outro se sente. Então, esse é o caminhar do que eu disse até aqui. E pensando numa visão do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente caminha, então, refletimos sobre a liberdade, lá nos primórdios, a liberdade de consciência, a liberdade natural, a liberdade de pensamento, discutimos o teu conhecimento sobre si mesmo, como está a sua comunicação, como você se expressa, como você está se ouvindo, e numa reflexão final, chegamos nessa visão da empatia. Fechamos agora com o Espiritismo, que, segundo, né, o próprio Evangelho, bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. E aí é onde eu conecto e acredito nessa visão da comunicação não violenta. E aí tem um trecho bem interessante sobre a paciência. Sede pacientes, a paciente também é uma caridade. Deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviada por Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas, também já falei aqui na minha explanação. Outra há, porém,
muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova da paciência. Então, mesmo que você utilize todos esses recursos nessa breve explanação, né, muito conteúdo até, mas enfim, eu fico à disposição para uma outra oportunidade, a gente pode, então, se apegar nos princípios do Evangelho, mas paciência, a dose de paciência nunca é demais, e a gente tem aí esse caminhar que o capítulo 9 nos orienta. Por isso, numa reflexão final, eu deixo aqui uma frase, né, que se eu não estou fazendo a citação errada, é do Lacordaire, que ele diz assim: gente, a gente não compara, gente, a gente ama. Então, muitas vezes, quando nós estamos irritados, né, nessa coisa de como que eu acolho essa opinião de uma pessoa que não estou gostando do que ela está me dizendo, porque você está comparando com outras pessoas, olha, fulano é mais legal. Então, é isso, gente, pessoas a gente não compara, pessoas a gente ama. Tá? Aqui eu quero trazer eu tenho só 2 minutinhos para apresentar um vídeo para terminarmos com essa reflexão sobre pessoas a gente sim, ama? Juliana, tem sim, Tá. Pode apresentar, obrigada. A gente, então, a gente não compara, a gente ama. E aí eu vou fazer um compartilhar aqui do nosso grande, vamos ver onde eu estou, do nosso grande Chico. Olha o que ele tem aí para nos brindar. Vamos ouvir. Se vocês estiverem com problema no som, me falem. 2 minutinhos aí. Está sem som, Juliana. Vamos ver se agora... Vocês estão me ouvindo? Sim. Vamos ver se agora vai. Tá bom, vamos lá. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras, e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor é esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa, sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então, trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. E é isso, né? Falamos aqui por esse breve momento, mas o quanto tudo isso se resume ao amor. É isso, fico à disposição, né, para tirar dúvidas, para colocar aqui mais alguma outra informação. Juliana, muito obrigada, fantástico. Você deixou todos nós, tenho certeza, vai estar aberto aqui no chat para o pessoal perguntar, deixou todos nós aqui, pensativos, fazendo uma avaliação da nossa vida.
do nosso comportamento. Muito obrigada. Gratidão a você. Então, vamos lá. Tem perguntas no chat? Eu não estou conseguindo ver o chat agora. Espera um pouquinho. Você poderia tirar só o seu slide, por favor, Juliana? Olha, tem aqui algumas colocações. Deixa eu ver aqui. A Roseli, ela fez uma colocação. Quando temos uma crença religiosa, pode ocorrer uma certa confusão entre amar ao próximo e evitar dizer um não, e também aquilo que nos incomoda, a fim de evitar... Tá, peraí, deixa eu colocar colocando a conotação certa. Evitar dizer um não e também aquilo que nos incomoda, a fim de evitar conflitos. Você quer comentar isso? Eu só não entendi qual que é o contexto. É dizer não para alguém? Seria isso? A Roseli está presente? Roseli, você não quer explicar a tua colocação, querida? Sim, explico. Porque quando a pessoa tem um envolvimento religioso, muitas vezes essa questão de amar ao próximo, a pessoa acaba querendo praticar esse amor, então não dizendo, entrando em conflitos, e ela vai guardando as questões, então ela faz uma certa confusão, né, entre amar e não poder se expressar, porque de repente pode gerar conflitos. Discussões. Então, para você comentar sobre isso, né, essa confusão. Ótimo. Que às vezes se faz de querer ser bom. Certo. Roseli, agradeço pela pergunta. Faz muito sentido a sua colocação, e eu acho que a gente tem no ensinamento, né, amar ao próximo, vírgula, como a ti mesmo, né? Mas não entrando para um egoísmo. Então, quando a gente caminha nessa passividade, a gente não está também amando os nossos próprios valores, a nossa intimidade. Então, isso vai gerando até, inclusive, uma autoestima baixa, não é? Porque eu não posso falar, eu não vou entrar em conflito, porque isso é o amor. E a ideia da comunicação não violenta é como você pode, até mesmo através de um diálogo com amor e não violento, expressar o que você está sentindo, respeitando também que o outro acredite naquela opinião, sabe? Então, é o quanto que isso pode minar a nossa capacidade de estarmos autênticos no mundo, porque senão você se torna um escravo, não é? Então, eu não posso falar e tenho uma crença de que o conflito, ele é desagradável. E a gente sabe que, muitas vezes, o conflito, ele é, sim, desagradável, mas através de um conflito de ideias, a gente pode chegar... O conflito é de ideias, o problema é que a gente leva para o pessoal. Tá? Então, agora o fulano não gosta mais de mim, ele não quer saber de mim. Você pode conflitar sobre ideias, não sobre pessoas. Por essa reflexão, pessoas a gente ama e não compara. Ideias a gente compara, princípios a gente compara, religião a gente compara. Tá? Não sei se eu consegui colocar aqui, mas é um detalhe muito importante, porque está no próprio ensinamento, amar a si mesmo, não está lá dizendo, né, ame mais ao próximo como a ti mesmo, então, e o princípio do amor. Então, há uma linha tênue entre ser egoísta e me amar e me respeitar. Quando você falta com respeito a si mesmo, só para dar esse sim para o outro, você não está dentro do princípio do como a ti mesmo. Achei muito interessante a sua colocação, porque às vezes a gente se perde nisso mesmo. E esse é um desafio para mim, viu, Roseli? Porque é uma aprendizagem, né? O quanto que a gente pode, com o nosso amor, amar a nós e também ao outro, sem ser egoísmo. Muito bem. Obrigada pela resposta. Roseli, quer complementar alguma coisa? Está tudo bem? Tá. A Martinha, ela fez a seguinte questão. As dicas, excelentes por sinal, podem ser usadas com as crianças? Ai, adorei a pergunta. A Martinha e as crianças, e eu também com as crianças. Pode, inclusive é fundamental que a gente já ensine a criança a alfabetização emocional, né? Então tem até uma lei da inteligência emocional indo para as escolas. Como que a gente trabalha isso com a criança?
ensinando ela primeiro a nomear o sentimento, porque uma das 4 etapas é ela falar como ela se sentiu, e como que ela vai construir esse diálogo se ela não entende o que é que ela está sentindo, né? Então, é muito válido. E uma das recomendações, tá, Martinha, da própria psicologia positiva, é ter reuniões em casa com a criança, em algum contexto. Por exemplo, não precisa ser uma coisa muito demorada, mas que as famílias possam ter um dia, um horário, não precisa ser o dia inteiro, um horário que seja da família. Então, que seja ali 30 minutos depois do jantar, para que vocês possam dialogar como foi esse dia e a criança poder se expressar e que isso se torne um hábito, como nós temos do Evangelho no Lar, né? Nós temos aquele horário e a família se reúne. A ideia seria criar um hábito para esse diálogo. Então, você também entender e o que é uma boa para as crianças, até porque ela vai poder dizer o que é que aconteceu na escola, como foi a semana dela, e aí você já apresenta a criança para o diálogo, e nessas reuniões, poder instruir, fazendo perguntas. Filho, filha, como você se sentiu com isso? Né? Como que você pode expressar isso para o seu coleguinha? Né? Talvez, será que essa foi a intenção dele? Será que conversando vocês podem se entender? Sabe assim? Nessa visão do diálogo. Muito bem. Temos Obrigada. aqui, olha, a Aline está dizendo, maravilhosa palestra, valiosos ensinamentos, eu também achei maravilhosa. Eduardo, gratidão por essa noite de hoje. E a Cida, Maria Aparecida Alvarez, ela disse assim, esta palestra foi excelente, principalmente para mim, que no passado engolia minha opinião para não desgostar o outro. Hoje mudei, embora nem tanto, ainda preciso trabalhar mais a importância da minha opinião. E aí? O que você quer falar para a Juliana, para a Cida, Juliana? É um caminho, primeiro uma questão cultural, né? A gente veio de gerações, a minha geração já teve mais oportunidades que as anteriores, então de que nós não podíamos falar, o conflito, fica quieto, depois a gente conversa em casa, essa coisa toda, né? Então, desde pequenos nós não aprendemos, como até a Martinha colocou, se isso era possível para as crianças, de pequenos nós muitas vezes, dependendo da criação, gerações anteriores à minha, não puderam, né? Então, assim, olha, é só pelo olhar e acabou. Então, nós também precisamos aprender a como nos expressar. Porque às vezes a gente se cala e esse calar a gente se escraviza. É uma escravidão. Pelo conflito. A Martinha, Cida, se você quiser mais alguma complementação, você coloca aqui, tá? A Martinha diz assim, que nós vivemos um momento de grande polarização e mesmo dentro da doutrina, vemos companheiros com dificuldades para o diálogo. Como fazer para superar isso? Eis a questão. Olha, rezar nunca foi demais também, né, gente? Então, nesse caso, a gente sempre fazendo uma boa prece, né? A gente, claro, dentro de uma palestra somente da psicologia, a gente não mistura, mas aqui é uma explanação espírita. Uma das coisas que eu gosto muito, eu acredito que está naquele livro sobre o perdão, acho que é do Richard Simonetti, se eu não estou enganada, ele traz contos de situações que você pode conversar, veja, em conversas difíceis, o livro é sobre o perdão, então ele vai trazendo vários relatos de situações que as pessoas estão magoadas, então com o filho, pai com filho, mãe com filho, essa coisa toda. E aí qual que é a técnica que ele traz nesse livro, uma visão espírita? Que você, na energia, a energia chega. Então, que você pode mentalizar essa pessoa com a qual você está tendo essa dificuldade e você começa a conversar como se estivesse na sua frente. Então, você vai dizendo, né, olha, eu me sinto magoado, eu me sinto aquilo, porque muitas vezes a gente sabe, como espíritas, que temos aí entreveros do passado e nessas dificuldades aí de lidar com opiniões, para não dizer com pessoas, temos os espíritos afins e os não tão afins. Nós acreditamos que podem ser coisas de outras vidas, então nós acreditamos mais do que todos sobre essa história da energia, temos o passe.
inclusive, né, fluídico e uma série de questões. Esse diálogo chega e o Richard Simonetti, ele vai contando o que acontece depois, que alguma coisa, essa pessoa liga, eu não estou lembrando especificamente de uma história, mas era mais ou menos nesse contexto. A mãe estava muito magoada com a filha, e aí ela começou a usar dessa técnica, então ela foi falando cada vez que ela ia deitar, ela imaginava a filha dela. Se alguém souber, inclusive, aqui, me corta e já conta, né? E aí ela foi colocando aquilo no espiritual, no fluídico, e de repente ela recebe uma ligação dessa filha que dentro do contexto material do nada, né? Que dentro do contexto como matéria do nada essa ligação, e aí ela pôde começar um diálogo, né? Real aqui, encarnado, com esta filha, mas a gente pode usar dessa associação como espíritas, quando os diálogos são mais difíceis. Ou até mesmo dizer, né? Estão aqui colocando até o que alguém falou que está aprendendo a se expressar, então talvez você não conseguiu ali na hora falar aquilo que você desejava para aquela pessoa, mas você pode usar isso depois nessa conversa mental, porque a energia chega, e como espíritas a gente pode sempre caminhar para esse sentido do perdão, né? Olha, me magoei, mas eu te perdoo, e aí você, olha, eu estou tentando te amar, a gente também, porque nós não somos perfeitos, estou tentando, né, encontrar um caminho, e tem pessoas que até fazem isso pedindo para o próprio mentor espiritual, né, colocar essa energia. Mas eu gostei muito dessa possibilidade quando eu li, né, sobre o perdão e essa possibilidade de dialogarmos espiritualmente. Olha que bacana. Não sei se ajudou. Outra pergunta da Cibele. Como trabalhar a comunicação hoje com os adolescentes? Tem alguma dica? Aí é difícil. Deve ser a Cibele deve ter algum filho adolescente. Deve ser. Olha, o que eu colocaria? Acho que vai um pouco naquela minha resposta da psicologia, agora falando um pouco da soma da psicologia aqui. A psicologia positiva fala muito sobre esse momento de ter diálogo, essa reunião, como a gente tem o hábito do Evangelho no Lar, ser um horário específico, olha, vamos falar como é que foi. Tem famílias que fazem até através da comida, então, sei lá, naquele dia a gente vai sempre jantar juntos, ter esse momento para o diálogo, tá? E uma estratégia que funciona é essa, da questão dessas reuniões, para ter o diálogo dentro de casa. E uma outra estratégia que é fundamental é a pergunta, porque muitas vezes para o adolescente a gente já quer sair falando. Olha lá, vamos voltar para a história do primeiro passo. Você não está fazendo a lição de casa, você só fica dentro desse quarto, você não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, e assim vai. Né? Então vamos voltar à pergunta. Vamos falar assim, olha, eu estou preocupado porque você não está saindo do seu quarto. Está te acontecendo alguma coisa, eu quero entender, aí tá falando lá do amiguinho, não, eu não sou seus amigos, quando a gente vai ver assim, aqui funciona diferente, você tá achando que você tá falando com seu amigo, quem é esse amigo, né? Então é estar próximo do adolescente, porque o que eu falo dentro até do consultório, quanto mais sozinhos eles ficarem, mais eles vão se afastar, e aí você perde a noção, né, do quanto que isso né, o quanto que ele está sendo desafiado diante desse mundo. E a psicologia positiva, ela fala muito sobre os estilos parentais. Então, tem aquele estilo parental que é autoritário, então a criança, né, e o adolescente, ele vai, inclusive, ficar até numa rebeldia de tanto autoritarismo, mas tem aquele estilo parental que também acaba dando uma permissividade. Tudo a criança pode, tudo adolescente pode, então entra no permissivo. De novo, qual que é o equilíbrio entre isso? Como você pode ser gentil, ou seja, não autoritário, como você pode ser gentil com os sentimentos desse adolescente, mas ao mesmo tempo firme. Né? Não é autoritário e nem permissivo. Então, caminho para a gentileza e a firmeza. Então, né, é estar próximo.
faça perguntas, tente entrar no mundo desse adolescente e não fazer com que ele compreenda, saia do mundo dele e venha para o nosso, né? Porque senão você perde esse adolescente. Aí ele vai conversar até num chat de um jogo virtual no lugar de estar conversando com você, porque ele não tem a abertura afetiva dentro do próprio lar. É um desafio imenso, gente. Por isso que eu ainda estou no projeto de ter bebês, quem sabe para o ano que vem. Isso aí, faz muito bem. Ó, a Cibele disse que ela tem sim um filho de 17 anos. A Martinha, esse período de isolamento deve influenciar os relacionamentos? Como? Esse período foi bastante desafiador, então a gente viu um aumento, né, da ansiedade, um aumento da depressão, das doenças mentais de uma forma geral, e o isolamento em termos das crianças e dos adolescentes, né, foi muito também prejudicado. Então a gente já tinha, e aí aconteceu um contexto bem interessante. Nós tínhamos, antes da pandemia, crianças e adolescentes e famílias com o problema de, ai, meu filho não quer ir para a escola, meu filho não quer ir para a escola, não quer estudar, não quer isso, não quer aquilo. Tá bom, aí veio a pandemia. Ah, também agora ele não quer ficar em casa, agora ele quer ir para a escola. Aí deu aquela coisa de todo mundo querer ir para a escola. Foi um negócio muito engraçado, né? Então, aí você fala assim, uma que a gente nunca está suficientemente grato pelo que a gente tem. Estamos sempre olhando o copo, o quanto está faltando. Mesmo que tenha um pouquinho aqui, nós estamos vendo que está faltando esse tantão, né? E do ponto de vista do isolamento, na minha prática clínica, eu vi muito um vazio, assim, sabe, nos jovens, uma tristeza e uma vontade real de estar com os amigos. E ao passo que, se a gente olhar para uma perspectiva positiva, eu tenho agora os adolescentes voltando, eles estão dizendo o quanto é legal, então talvez isso ajude a sair também daquele eletrônico que era exagerado antes da pandemia. Então talvez essa geração passou também por isso, para poder dar valor para esses momentos presenciais, né? E aí precisa ser identificado. Eu tive pacientes que ficaram mais depressivos e houve uma melhora significativa quando agora nesse modelo híbrido do começo do ano e muitas escolas a partir de agosto, né, indo mais para o presencial. Juliana, muito obrigada. Nós ficaríamos aqui, olha, horas conversando com você, tá? Eu participo de um outro centro e nós vamos levar você para lá, hein? Ai, meu Deus, eu fico à disposição. Eu só vou compartilhar essa última tela, Su, Tá. porque aqui está meu Instagram, tá? O meu Instagram tá. é o @jupierone.psi, quem quiser, aí eu tô ali também, né? A gente é uma forma também de vocês terem mais contato. É a rede social que eu mais tenho alimentado, por isso que eu coloco ela aí, né? Ju Pieroni, que é o meu nome, e aí tem o .psi. Fiquem à vontade aí, fico à disposição. Se alguém quiser a indicação de livro ou de algum outro contexto, eu fico à disposição. Agradeço. Muito obrigada, Juliana. Eu acho que vamos aplaudir a Juliana, né, gente? Imagina. Ó, eu que agradeço. Parabéns, muito obrigada. Eu acho que nós estamos saindo dessa palestra aqui, ou melhor, vou até colocar uma conversa, né? Porque você é tão didática que estamos saindo dessa conversa hoje, assim, com muita bagagem e analisando muito o contexto das nossas vidas e como nós nos comportamos e aprendemos muito, viu? Esse eu no início aí da frase, aprendido. Muito obrigada. Né? Legal. Eu vou convidar você. Su, deixa eu fazer só uma coisa. Isso, desculpa. Não, era isso mesmo, acho que você vai fazer o que eu ia falar. Desculpa, eu ia te sugerir. Na feira cultural, né, espírita, sempre a gente sempre traz, a FEICUT sempre traz algo de cultura. E hoje nós queremos passar um vídeo para vocês, vamos passar aqui um vídeo do José Renato, que ele é quadrinista, e olha, vamos assistir o vídeo para vocês verem como ele é fantástico. Amorim, você pode soltar o vídeo? Para que você entenda. Salve, salve, galera da FEICUT, tudo bem? Meu nome é José Renato, quadrinista amador, aficionado por histórias em quadrinhos. Eu vou passar dicas de histórias em quadrinhos para você utilizar na educação. A dica de hoje é uma adaptação para histórias em quadrinhos
da obra O Cortiço, de Aloísio Azevedo. Uma das melhores adaptações dessa obra. Existem outras adaptações para quadrinhos. É comum que clássicos da literatura sejam adaptados para história em quadrinhos. Fica mais fácil, mais gostoso de ler e aumenta o conhecimento da galera. Essa obra em especial traz um bônus, uma viagem ao tempo de quando foi escrita a obra, para que você entenda costumes, expressões que às vezes no nosso tempo não fazem mais sentido. Você também pode acompanhar o making-of da obra, como foi feita a adaptação da obra literária para o roteiro de histórias em quadrinhos. Ela também é utilizada em algumas provas do Enem. Então, você não vai conseguir fazer o Enem lendo uma história em quadrinhos, mas você pode pesquisar, ler a obra original, aumentar o seu conhecimento, checar referências e conhecer um pouquinho mais sobre essa importante obra da literatura brasileira. Se você gostou dessa e das outras dicas, eu espero você na próxima sexta-feira aqui na FEICUT. Fui! Muito bom. Martinha, quer falar alguma coisa sobre o José Renato? O Zé Renato é um amigo bastante querido nosso, já esteve em mais de uma edição da FEICUT, ministrando oficinas de história em quadrinhos, e é muito querido, e quando a gente, né, teve que optar pelo formato virtual, digital, nós pensamos de que maneira que a gente poderia incluir algo cultural, e ele se prontificou a gravar esses videozinhos bem curtinhos, com dicas de HQ, e relacionando-as com a educação, uma para cada sexta-feira. Então, nós, com muita alegria, e essa contribuição dele, que é uma pessoa bastante especial, e, aliás, a FEICUT sempre com pessoas tão especiais como a Ju, como a Su, todo mundo aí vindo somar a nossa FEICUT. Obrigada, gente. Obrigada, Ju, foi maravilhoso. E não esqueçam, né? Não esqueçam que vai para o YouTube, né? O Álvaro vai colocar no YouTube, usevilamaria.org.br, e no Facebook também vai estar disponível, use.distrital Vila Maria. Vai lá, dá um ok, diga que gostou da palestra, indique, compartilhe, porque o conteúdo dessa palestra é fantástico, não dá para a gente guardar só para a gente, né? É isso, Alda? Perfeito, Suzete, foi ótimo. Então, FEICUT nos traz muitos amigos, sempre, né? O Zé Renato é um, o Juliano é outro, Suzete agora se incorporando à FEICUT é outra, que está aumentando a nossa equipe, não que ela já é amiga há muito tempo, mas a agregação que a FEICUT nos traz é algo assim que nos enriquece muitíssimo e nos faz muito feliz por isso. Muito obrigada, Suzete, muito obrigada, Juliana. Você foi linda em todos os sentidos, tá? Uma figura linda de se ver e maravilhosa de se ouvir. Fantástica. Gratidão. Eu que agradeço por essa oportunidade. É tão bom que a gente se reconecte com esses valores, né? E poder unir o meu trabalho dentro do Espiritismo. Eu que tenho que agradecer pela oportunidade. Muito obrigada. Obrigada ao seu companheiro, que está aí ouvindo também, o Eduardo. E quem quiser fazer o contato com a Juliana, né, é só @jupierone.pc, né? Muito obrigada para todos que estão participando, um beijo no coração de todos, fiquem com Deus, um ótimo final de semana, tem um feriadinho, né, para a gente emendar aí, mas vai ter chuva, então vamos aproveitar e assistir as palestras, já vai poder sair. Feriado para ficar em casa, né? Para ficar em casa e assistir a palestra. Tchau, dona Djanira. Tchadinha. Juliana, obrigada. Dona Djanira, boa noite para a senhora. Ela fica esperando o nomezinho dela para sorrir. Tchau, dona Djanira. Beijo. Tchau, pessoal. Obrigada, Juliana. Tchau, Juliana. Até semana que vem, gente. A FEICUT continua semana que vem, hein? Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau. Semana que vem é o Mauro Espínola, né? Sim, o Espiritismo ajudando na evolução do espírito.
Valeu, pessoal. Estão todos convidados. Obrigada, Essa Ju. Até a gente. próxima, que não vai demorar muito, hein? Tchau. Tchau, tchau, Já tchau. compramos o passe da Beijo. Ju, Edu. Suzete, Sinto muito. obrigada, Flor. Imagina.